Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Leal. Vamos aqui para o nosso agora exercício semanal. Esse será o nosso 7º exercício, pessoal. Vamos lá, da disciplina de Matemática e Física agora, certo? Então dá uma olhada, olha. Primeiro quesito, tem um chuveiro elétrico de potência igual a 4.800 watts barra 220 volts. Primeira pergunta, letra A, né? Qual a corrente elétrica desse chuveiro elétrico? A gente vai ter que calcular isso aí. A segunda, letra B. Qual o disjuntor que devo ligar para a proteção dessa instalação elétrica? Ok? Letra C, dá uma olhada. Qual o tipo de curva do disjuntor para esse chuveiro elétrico? Letra C foi qual o tipo de curva? Letra B, dá uma olhada. Qual o tipo de fio em milímetros quadrados que devemos usar para ter o menor custo para essa instalação? Correto? E letra E, qual o tipo de IDR que devemos utilizar nessa instalação, correto, elétrica, desse chuveiro elétrico? Então vamos agora, pessoal, responder aqui, vamos começar a responder a primeira, né? Que é qual a corrente elétrica desse chuveiro. Olha, para saber a corrente elétrica do chuveiro, que ele é bastante elevada, essa corrente elétrica, diz que é 4.800 watts, certo? Ou VA. Pessoal, pode vir algumas informações do chuveiro elétrico, 4.800 watts ou VA, tanto faz, porque VA e watts é igual quando o circuito é resistivo. Fator de potência igual a 1, então watts e VA é igual só em circuito resistivo. Quando for motor, reator, outras coisas lá, então que tem indutância, capacitância, então vai ter um fator de potência, então não seria igual. Aqui tanto faz, porque 4.800 watts e 4.800 VA. Tensão 220, qual é a corrente que a gente colocou? Então a fórmula nós temos potência igual a V vezes I, correto? Uma delas, né? Então tirando o I aqui, ó, I é igual, quem está multiplicando o I, vem dividindo. Então fica P sobre V. Dividindo, ó, 4.800 por 220, vai dar uma corrente aproximadamente de 21,81, certo? Amperes, pessoal. Mais ou menos essa corrente. Então, pessoal, vamos agora para a letra B aqui que a gente selecionou. Letra B. Olha só, a gente vai calcular o que? O disjuntor para esse chuveiro elétrico, para essa carga resistiva. Então, tem que ter uma condição. A condição é essa aqui, olha. O disjuntor tem que ser maior do que a corrente da carga, certo? Claro, certo? Então, vai ter que ser maior do que a corrente da carga. Qual foi a corrente da carga? Foi 4.800 watts dividido por 220, certo? Que indicou a 21,8. Então, o disjuntor terá que ser maior do que 21,8 amperes, certo? E ele tem que ser menor ou igual, olha o sinal, do que a corrente do fio condutor ou do cabo condutor de energia elétrica. Ele tem que ser menor ou igual. Olha o sinal aqui, ó, menor e aqui maior. Vou botar até aqui escrito, pode ser que alguns tenham esquecido, isso aqui é o sinal de maior e esse aqui é o sinal de menor. Menor ou igual, né? Para não esquecer, lembrar. Então, o disjuntor, qual é a condição que a gente calcula isso aí? Para o disjuntor menor ou igual? Você pega o disjuntor, será igual, que a gente vai ter que comprar a corrente, que é essa que a gente teve aqui, ó, 21, vezes 1,15, que corresponde a mais ou menos 15% a mais. E a corrente, que é essa, 21 vezes 1,2, que corresponde a aproximadamente 20% a mais. Então, o disjuntor perfeito para essa corrente seria entre 25 e 26 amperes, pessoal. Esse é o disjuntor que a gente vai utilizar para essa instalação. Depois, nós vamos explicar com mais detalhes, certo? Algumas condições que vão existir, mas o cálculo básico, primário, é esse aqui agora. Pessoal, vamos agora para a letra C, pessoal. Qual o tipo de curva do disjuntor para esse chuveiro elétrico? Então, sabemos, repetindo aqui para vocês, que o disjuntor, certo? Tem que ter a capacidade dele em amperes maior do que a corrente de carga, que a gente já viu, né? Que a gente calculou no item anterior, e ele tem que ser menor ou igual à corrente do fio condutor, ou do cabo condutor, que nós também calculamos no vídeo anterior. Então, tem essa condição, eu coloquei aqui para vocês sempre irem memorizando essa condição. Qual é a curva? Veja só, a carga, pessoal, que define a curva do disjuntor. A carga é qual? Resistiva, que é um chuveiro elétrico. Se ela é resistiva, então vamos ter uma curva B, pessoal. Curva B.
Curva B, normalmente, o que significa o seguinte, que esse disjuntor, ele foi projetado, calculado para uma corrente de pico, que na hora que você liga, de no máximo de 3, no máximo 5, pessoal, da corrente de pico que irá ser gerada pela carga. Então, curva B, normalmente para circuitos resistivos, correto? D, pessoal, letra D, ok? Que vai ser, qual o tipo de fio em milímetros quadrados que devemos usar, vocês podem dar uma olhada aí, devemos usar para ter o menor custo dessa instalação. Então, isso aí vai ser a letra D, pessoal, a letra D. Nesse caso, qual vai ser o fio que a gente vai utilizar? Então, o fio, olha, o fio que a gente vai utilizar, ele deverá ser o quê? Maior ou igual à corrente que a gente calculou, certo? Da carga, que foi de 22 amperes, né? Vezes quanto? Uma condição que é dada de 1,45, certo? Então ele tem que, veja que esse valor vai ser maior do que a corrente da corrente do fio. Esse aqui é a corrente do fio, ele vai ter que ser maior do que o disjuntor, porque o disjuntor é quem protege a fiação, certo? Quando você multiplica isso aqui, vai dar aproximadamente 31 amperes, aproximadamente 31 amperes, certo? E aí você vai procurar agora qual o fio que suporta essa corrente, pessoal. Olha só, a gente aprendeu que o fio, certo, de 4 milímetros quadrados, ele suporta em torno de 28 amperes. Vamos para a norma técnica agora que ele indica. 28 amperes. Qual a condição? Tem uma condição, vamos lá. As condições são as seguintes. 28, o fio de 4 milímetros, se ele está dentro de um eletroduto, pessoal, vamos supor que ele está dentro de um eletroduto, certo? E esse eletroduto, que é onde se coloca os fios, tem 3 fios. Se tiver 1, 2, 3, ou seja, fase, neutro, terra, de 4 milímetros quadrados, a norma diz agora que ele suporta uma corrente, agora esses 3 fios, certo? A corrente dele agora será, na realidade, 28 amperes, com os 3. Na condição de ser 2 fios só dentro do eletroduto, vamos supor aqui que eu coloco os 2 fios no eletroduto, tá aqui o eletroduto, os 2 fios só agora, fase e neutro, o fio de 4 milímetros quadrados. Agora, pessoal, como são 2 fios só que estão dentro do eletroduto, esse mesmo fio que suporta 28, agora ele vai poder suportar em torno de 32 amperes ou 33 amperes tranquilamente, certo? Porque são 2. Aí, veja que agora tem condição, está superior ao de 31, correto? Outro detalhe, aí você diz, e cadê o aterramento? Olha, o aterramento você, em vez de passar por dentro do eletroduto, vindo do quadro de distribuição até seu chuveiro, você vai pegar lá no chuveiro elétrico, lá no chuveiro, aí você vai fazer o aterramento, certo? Faz o aterramento PE lá no chuveiro, sem passar por dentro do eletroduto. E aí você pode utilizar tranquilamente o fio, né, de 4 milímetros quadrados, que não tem nenhum problema. A gente sabe que você vai usar o fio, agora fique sabendo, né, se você usa na fase um fio e no neutro de 4 milímetros quadrados, o fio do terra também deverá ser de 4 milímetros quadrados, que é um fio verde ou um fio verde e amarelo. Ok, pessoal? Vamos agora, pessoal, para a letra E, certo? A letra E é a seguinte, dá uma olhada. Qual o tipo de IDR que devemos utilizar nessa instalação elétrica desse chuveiro? Pessoal, pela norma técnica, o chuveiro elétrico tem que ter o IDR, certo? Muita gente não quer colocar porque dispara, depende, certo? Realmente, em alguns casos aqui no Recife, por causa da água, que tem muitos sais, o IDR realmente dispara, mas aí é obrigatório, certo? Só se você não utilizar, mas é obrigatório utilizar o IDR pela norma técnica, certo? Então temos a condição, certo? IDR, né? Qual vai ser o IDR que a gente vai utilizar? IDR, o IDR é a mesma coisa, pessoal. Você sabe que o IDR, como é que ele funciona? O IDR de alta sensibilidade, certo? Ele verifica a corrente da fase com a corrente do neutro. Se houver uma diferença,
certo? Maior ou igual a 30 miliamperes de corrente de fuga, ele irá o que? Abrir, disparar o circuito, ok? Então, isso é a corrente de fuga. Mas o que a gente vai comprar é pela corrente nominal dele, porque a corrente de fuga para o DR de alta sensibilidade, que protege contra choque do usuário, todos vendidos no Brasil são de 30 miliamperes, é um padrão. Agora, o que muda é a corrente nominal dele, certo? Então, quem está querendo saber nesse quesito é a corrente nominal. Então, a corrente nominal do IDR, a corrente nominal do IDR é dada em amperes. Em amperes, certo? E o IDR, nesse caso, ele tem que ser maior, a capacidade de corrente dele nominal, não é a de fuga, é a nominal, tem que ser maior ou igual, certo? A corrente do disjuntor. Pronto. Essa é a condição de você colocar um IDR no circuito elétrico, onde tem um disjuntor. Outra coisa, o IDR pode ficar antes ou depois do disjuntor, tanto faz. Normalmente a gente coloca após o disjuntor, mas ele também pode ficar antes, porque ele é um circuito que está em série com a carga, em série com o disjuntor. Então fiquem sabendo disso aqui. Esse DR que vai proteger de choque elétrico o usuário, certo? Vai ser um IDR de alta sensibilidade. Esse IDR aqui é um IDR de alta sensibilidade com corrente de fuga, certo? De igual, que é vendido assim, com 0,03 amperes ou, né, vou botar aqui em cima, ou então você pode ter ele com a corrente de 30 miliamperes. Mas esse esquisito perguntou qual era a corrente, como é que a gente deve comprar. A corrente nominal dele tem que ser maior ou igual à do disjuntor. Ok, pessoal? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.